Olá a todos, dando continuidade a esse módulo que fala sobre tipos de pesquisa e métodos alternativos, eu vou falar um pouco para vocês sobre métodos alternativos na toxicologia, dando alguns exemplos, falando sobre algumas possibilidades. Deixa eu compartilhar a tela com vocês para poder começar a apresentação de slides. Então, métodos alternativos na toxicologia. Vou começar lembrando o que é a toxicologia, essa ciência multidisciplinar que estuda os efeitos adversos das substâncias químicas. E o grande objetivo é evitar que essas substâncias químicas causem danos à saúde, seja dos seres humanos, dos outros animais e também ao meio ambiente. E para isso, a toxicologia utiliza diferentes métodos. Então, os métodos in vivo, que são os métodos com animais, as culturas de células, que são os métodos in vitro, os métodos químicos e também os métodos in silico, que são as modelagens matemáticas e modelagens computacionais. E o escopo da toxicologia, quando a gente fala na saúde humana, ele é bastante amplo e envolve as substâncias químicas que são utilizadas nos mais diferentes produtos, então, medicamentos, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, vacinas, cosméticos, dispositivos médicos, agrotóxicos e até produtos que a gente geralmente não imagina que estejam envolvidos, né? Como brinquedos, material escolar. E a toxicologia, o objetivo aqui é avaliar as condições seguras de exposição, né? Determinar quais são as condições seguras de exposição, seja para os produtores desses agentes químicos, né, para os fabricantes, para os profissionais que aplicam, por exemplo, os agrotóxicos, e para o consumidor final. E para a gente falar de métodos alternativos, é bom a gente lembrar quais são os métodos tradicionais. Quando a gente fala dos métodos tradicionais ou originais, a gente está falando dos métodos in vivo. Diferentes espécies animais são utilizadas para avaliação de segurança, para avaliar os mais diferentes desfechos. Então, aqui alguns exemplos de toxicidade térmica, toxicidade oral, toxicidade ocular, inalatória e reprodutiva. E quando a gente fala de métodos alternativos, é bom lembrar que a gente está falando daquele princípio dos 3 R's que vocês devem ter visto previamente nesse curso e em outros materiais, né? O princípio dos 3 R's, ele se refere a redução, refinamento e substituição. Então, quando a gente fala de redução e refinamento, a gente está se referindo aos métodos in vivo, mas são estratégias que visam reduzir o número de animais utilizados no estudo e o refinamento das técnicas para que o experimento cause um nível menor de dor, de estresse, de sofrimento a esses animais. O terceiro R é o R da substituição. Aí a gente está falando dos diferentes métodos in vitro, in químico e in sílico. E é importante lembrar que quando a gente fala de métodos in vitro, muitas vezes a substituição ela é parcial, porque ela envolve, por exemplo, células de origem animal ou diferentes produtos de origem animal, como é o caso do soro bovino fetal, utilizado para o cultivo de muitas células de origem humana e também de origem animal. A gente tem a resolução normativa número 17 do CONSEA, que dispõe sobre o reconhecimento de métodos alternativos ao uso de animais em atividades de pesquisa no Brasil. E essa resolução, ela traz as definições, né? O que é um método alternativo, então qualquer método que possa substituir, reduzir ou refinar o uso de animais nas atividades de pesquisa. Um método alternativo validado, que ele passou por esse processo de desenvolvimento, pré-validação, validação e revisão por especialistas, e um método alternativo validado e reconhecido, né? Método alternativo reconhecido, que é aquele método que foi validado e que também foi reconhecido pelo CONSEA, né? Pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Quando a gente fala então de métodos alternativos, envolvendo aí os métodos in vivo dentro de redução e refinamento, e também os métodos in vitro
em químico e em sílico. Alguns exemplos aqui. Esses métodos, então, seriam os métodos para substituição. Não é o meu objetivo aqui esgotar, né, falar sobre todos os métodos alternativos que existem, porque são muitos. Essa é uma área crescente, né, está em constante desenvolvimento, mas aqui eu pretendo dar alguns exemplos para vocês e também algumas fontes de pesquisa. E é importante lembrar que a avaliação de segurança de diferentes produtos, ela envolve diferentes requisitos, né? Cada órgão regulamentador tem os seus requisitos específicos para avaliação de segurança, né? Então, a Anvisa tem as suas especificidades para avaliação de cosméticos, para avaliação de medicamentos, para avaliação dos agrotóxicos, né, para determinar a segurança dos agrotóxicos. A gente tem, por exemplo, em Metro, que tem os seus requisitos para brinquedos, para material escolar. Existem as normas brasileiras, né? A BNT, por exemplo, essa aqui é a BNT para a segurança de artigos escolares, e assim por diante. Então, dando um exemplo aqui para vocês sobre a avaliação de segurança de produtos cosméticos, esse é o guia da Anvisa para avaliação de segurança de produtos cosméticos. E em relação aos dados toxicológicos, né, esse guia ele traz algumas exigências, né? Esses produtos eles precisam passar por alguns ensaios pré-clínicos para demonstrar que eles não são tóxicos, né? Que eles não vão causar danos aí ao consumidor. Então existem diferentes desfechos, por exemplo, toxicidade sistêmica aguda, mutagenicidade, irritação ocular, irritação de mucosas, carcinogenicidade. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, começando por esses métodos para avaliação de irritação ocular. Bom, esse é o famoso teste de Drazy, vocês já devem ter ouvido falar. É um método para avaliação de irritação ocular, no qual o agente químico ele é aplicado aos olhos, né, nos olhos dos coelhos, e são avaliados os seus efeitos adversos, né, o que esses agentes químicos causam nos olhos dos coelhos, partindo do princípio de que se um agente químico causa dano aos olhos dos coelhos, ele irá causar danos aos olhos dos seres humanos. Mas esse é o método tradicional, o método in vivo. Mas também existem métodos que foram inicialmente chamados de métodos alternativos. Por exemplo, os métodos organotípicos. Aqui a gente pode observar, são óleos de bois, eles são obtidos de abatedouros, né? Após o abate desses animais para o consumo de carne. Esses óleos seriam descartados e eles são então aproveitados para a realização desses testes, né? Esse teste é conhecido por PCOP. É um teste que avalia as córneas bovinas, então as córneas são colocadas nesse holder e neste equipamento para avaliar principalmente a opacidade, né? A gente sabe que quando um agente químico ele vai causar irritação, corrosão ocular, ele causa uma opacidade da córnea, né? Tem a denaturação das proteínas. Então, existem métodos que foram desenvolvidos para avaliar essas córneas bovinas, partindo aí do mesmo princípio, né? De que se um agente químico causa danos às córneas bovinas, ele provavelmente irá causar danos aos olhos humanos. Mas também foram desenvolvidos a partir de 2010, mais ou menos, os métodos in vitro. Então, esse aqui é um exemplo, um modelo 3D de córnea humana. São utilizadas células humanas. É uma placa de cultura que tem esses insertos onde são cultivadas células humanas. E então, o agente químico a ser analisado é depositado sobre essas células e é feita a avaliação, né? É avaliado o que esse agente químico causa nessa córnea, nesse simulado de córnea humana in vitro. Mas a tecnologia continua evoluindo e a gente já tem alguns modelos, né, chamados olhos no chip. É um microchip contendo células humanas. Esse modelo tem, por exemplo, um fluido que é semelhante à lágrima e um equipamento que faz com que esse olho simule o piscar, né? É um equipamento que simula o piscar dos olhos.
Então, esses modelos, né, os chamados métodos alternativos, que hoje em dia já têm sido chamados de novas abordagens metodológicas, esses modelos eles têm ficado cada vez mais semelhantes, né, ao que acontece na realidade, né, com os humanos, porque existe essa crítica, né, que hoje em dia ela já tem reduzido bastante, mas quando começou-se essa discussão sobre os métodos alternativos, existia essa grande dúvida de se eles seriam tão bons quanto os modelos animais. E hoje em dia a gente vem observando que muitos desses métodos não são tão bons quanto eles são melhores do que os métodos com animais, porque a tecnologia vem evoluindo para que a gente supere algumas barreiras, né? Por exemplo, nesse modelo aqui não existe a lágrima, é uma cultura ali que não é tão semelhante ao olho humano como o olho de um coelho, porque não tem uma pálpebra. E aqui a gente já vê que a tecnologia consegue avançar para que isso fique cada vez mais semelhante, porém usando células humanas, né? Sem aquela barreira entre espécies, porque uma célula de olho humano não é igual à célula do olho de um coelho. E utilizando o modelo animal, a gente não consegue superar essa barreira interespecífica. Já com muitos modelos alternativos, né, com essas novas abordagens, é possível superar algumas dessas barreiras. E também é importante lembrar do papel da pressão social para o desenvolvimento de métodos alternativos. Essa é uma publicação, né, do New York Times, acredito que vocês já tenham visto, mas ela é uma publicação do Henry Spira, né, um ativista, que trouxe à tona toda a crueldade envolvida com os testes com animais para cosméticos. Então, aqui uma tradução seria quantos coelhos a Revlon cega em nome da beleza, né? Houve esse movimento para tomada de consciência da sociedade acerca de toda a crueldade envolvida com os métodos animais para avaliação de segurança de cosméticos, e isso levou, foi muito importante para exercer essa pressão para o desenvolvimento de métodos alternativos, né? Todas essas campanhas pelos direitos dos animais. Também 2 pontos importantes aqui que eu gostaria de lembrar é essa diretiva europeia, essa legislação sobre a proteção animal, desses animais utilizados na pesquisa, e também outro momento bem importante aqui é a Declaração de Cambridge sobre a consciência dos animais não humanos. Quando a gente fala sobre os métodos alternativos, substitutivos, sobre essas novas abordagens metodológicas, surgem muitas perguntas, né? Como é que eu falei anteriormente, se é que eles são tão bons, né? Essa dúvida. Será que os métodos substitutivos são tão bons quanto os métodos com animais? Será que é possível avaliar a segurança de todos os produtos sem utilizar animais? Quais são os métodos que já existem, para quais desfechos? Quais são disponíveis no Brasil, quais são os obrigatórios, quais são proibidos, qual é o futuro da avaliação de segurança. E não é meu objetivo aqui responder todas essas perguntas, mas eu vou tentar ao máximo falar sobre alguns desses pontos, pelo menos os que eu considero mais importantes. Então, começando pelas etapas de desenvolvimento dos métodos alternativos, é importante lembrar que muitos dos métodos, se não todos os métodos com animais, eles não passaram por essas mesmas etapas que os métodos alternativos ou os métodos sem animais são sujeitos, né? A primeira etapa, então, de desenvolvimento seria a pesquisa e desenvolvimento, que são as etapas laboratoriais, né, onde os pesquisadores desenvolvem os métodos utilizando culturas de células, métodos químicos, métodos computacionais. A segunda etapa é a etapa de validação, onde são feitos ensaios interlaboratoriais e avalia se realmente aquele método é capaz de trazer informações sobre aquele desfecho. Depois, então, são elaborados os guias, né, os test guidelines, por exemplo, da OECD, informando como deve ser feito aquele método, pelo menos as diretrizes gerais de realização
do método. Em seguida, a gente tem a aceitação regulatória, onde cada órgão regulamentador vai aceitar os dados produzidos por gerados por aquele método para aquele determinado desfecho, para determinado produto. Em seguida, ocorre a disseminação dos métodos, eles começam a ser implementados em outros países, até que a gente tem essa ampla utilização, e aí sim, a substituição de fato de um modelo que utiliza animais por um outro método, né? Um método alternativo, um método substitutivo. É importante a gente entender qual é a diferença aí da toxicologia tradicional para o que é chamada de toxicologia do século XXI. A toxicologia tradicional, ela envolve a aplicação de uma substância num modelo animal e a observação de alguns desfechos, de alguns efeitos. Na toxicologia tradicional, a gente não entende o que acontece, né? É como uma caixa preta ali. Não, a gente não observa, não entende tudo que ocorre com esse modelo. A gente simplesmente aplica uma substância e observa quais são os efeitos e faz essa extrapolação, né? A gente infere que esses mesmos efeitos que nós observamos nos animais, eles vão ser observados em humanos. Mas nós não compreendemos o mecanismo e não levamos em conta as diferenças entre as espécies. Essa é a toxicologia tradicional. Já a toxicologia do século XXI, ela traz esse novo paradigma, né? No qual a avaliação das alterações que ocorrem, né? Ela observa, né, faz essa avaliação das alterações que ocorrem nos sistemas biológicos em seus diferentes níveis de organização, utilizando as novas abordagens metodológicas, métodos in vitro, métodos químicos e métodos in silico. Essa publicação do NIH é uma publicação bem importante sobre a toxicologia do século XXI. Ela fala sobre essa nova abordagem, esse novo paradigma, e essa é uma publicação que está disponível online, é possível fazer o download, eu deixei o link aqui para vocês, e vou comentar um pouquinho mais sobre o que é essa toxicologia num próximo vídeo. Por enquanto é isso, muito obrigada.